Existem duas atitudes diante do medo. Ou você enfrenta o medo, ou você conserva o medo. Agora você tem que decidir se você vai enfrentar, encontrar recursos para vencer o medo, ou se você conserva, guarda esse medo e acaba restringindo a sua liberdade, a sua vida. Quando nós olhamos para o medo, nós olhamos para a estrutura de cada pessoa, estrutura interna. O que acontece? O medo exagerado, ele revela uma visão interna que aquela determinada pessoa tem. Resolver o medo não é necessariamente enfrentar cara a cara a dificuldade, mas é olhar para os emaranhados internos, para as realidades internas de cada pessoa. Aquilo que parece fácil para você pode ser muito difícil para outra pessoa. Portanto, quando falamos de medo, temos que ter em mente um respeito muito grande, porque não se trata de uma coisa banal, simples. Para você pode parecer simples, banal, fácil, corriqueiro, mas para o outro aquilo tem uma dimensão muito complexa, muito difícil. Às vezes tem uma ligação com traumas, questões não resolvidas, difíceis que ficaram na vida. Quando o medo revela um trauma, é preciso curar esse trauma. E a cura desse trauma também pode ser das mais variadas formas. Mas podemos curar, podemos ficar livres do medo e podemos seguir adiante. A pessoa que tem síndrome do pânico, que é uma característica que tem aumentado cada vez mais, ela tem um medo exagerado. Ela tem um medo desproporcional. E essa pessoa deve ser respeitada, porque isso não é frescura. Mas, ao mesmo tempo, não se pode conservar o medo. Porque se você vai conservando esse medo, ele tende a aumentar as crises, o tamanho dele. Aquilo que era pequeno se torna um bicho de 7 cabeças. Daqui a pouco você não sai de casa, daqui a pouco você está restringindo a sua vida por conta de um medo mal resolvido. Quantas pessoas que não dirigem o carro e por conta disso ficam impedidas de realizar um tanto de coisas na vida? Quando você tem medo de dirigir, por exemplo, você fica sem poder ir e vir. Você depende dos outros o tempo todo. Quando você tem medo de sair de casa, quando você tem medo de ir numa festa, de se relacionar, quando você tem medo de receber um não, e receber um não é uma coisa tão normal, não é? Por quê? Porque todos nós temos, vivemos, recebemos e retribuímos muitos sims e muitos nãos. E receber um não significa que o mundo vai acabar. Quando o seu medo ele cresce demais, ele impede a sua vida. O medo sob um limite, um equilíbrio, ele é necessário. Porque sem medo, a gente coloca a nossa vida em perigo. Então a gente precisa de um certo medo para a gente conservar a vida, para a gente se proteger. Então o medo, dentro de uma condição equilibrada, ele nos ajuda a preservar a vida. Agora, o medo, em uma condição exacerbada, ele impede a vida. Veja que interessante. De um lado, você tem um medo do ponto de vista do equilíbrio. E ele é necessário para proteger a vida. Do outro lado, você tem o medo de um ponto de vista desequilibrado. E ele atrapalha a vida. Do ponto de vista das constelações familiares, o medo ele pode ser ancestral. O medo não é apenas você que criou, ele pode ter uma origem que vem através dos seus familiares. O medo pode ser terceirizado. Então você acabou abraçando de forma cega e inconsciente um medo que não é seu.
e você vive esse medo. Se o seu medo é um medo ancestral, devolva esse medo para a pessoa de quem faz parte. Se não é seu, é hora de você falar: eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. Se o seu medo faz parte da sua infância, vamos cuidar da criança interior. Vamos olhar para a sua criança. É sempre tempo oportuno de fazer uma leitura nova da própria infância e de libertar a sua criança do medo, do trauma, da limitação. Dar amor a essa criança. Dar carinho, dar calor para que essa criança possa ficar feliz, que é o que uma criança precisa ter, felicidade. E nunca é tarde para trazer felicidade para a sua criança. Se o seu medo, se o seu trauma reside na adolescência, porque muitas pessoas têm dificuldade de sair da adolescência, desse período intermediário, para se tornar adultos. E aí, quando chega esse período da adolescência, que é preciso ficar homem, ficar mulher, ficar adulto, que é preciso assumir a vida, aí vem uma série de medos. Medo de crescer, medo de tudo dar errado, medo de não ter autonomia, medo de expandir, medo de ficar sozinho, medo de não ser amado. O universo dos medos não tem limites. E aí é preciso olhar para essas realidades que estão dentro de nós. Porque volta e meia, numa sociedade, inclusive com tantos recursos, somos atravessados também pelo medo. Então, às vezes, acordamos com um medo dentro do nosso coração. Ou vamos dormir com medo de faltar dinheiro, medo de faltar saúde, medo da morte, medo da doença. Quantos medos! Nós somos seres humanos vulneráveis. Ou seja, estamos aqui de passagem. Tudo vai passar. Em algum momento, nós também iremos. Tudo passa. Essa vulnerabilidade para muitas pessoas é horrenda. Traz um medo muito grande. E quando nós tomamos conta da sabedoria e da maturidade, a gente aprende a lidar com os nossos medos, com as nossas realidades e com o nosso limite. Portanto, nós não somos super-homens, nem super-mulheres. Nós somos pessoas reais, temos nossos medos e temos as nossas forças. Quando você trabalha o seu medo, você fica mais forte, você vence e você pode ajudar outras pessoas também a vencer o medo. A minha proposta é que você não conserve o medo, porque conservar significa guardar uma bomba relógio que qualquer momento ela pode estourar. Então, se você tem um medo e esse medo está te dominando, esse medo está te impedindo, não conserve esse medo. Trata, olha profundamente, busca ajuda terapêutica. Procure olhar o que é que esse medo revela, o que é que ele traz, para onde ele encaminha você. Quando você olha o medo de uma forma adulta, com força, quando você olha o medo com verdade, você tende a encontrar recursos para vencer o medo e para ter leveza na sua vida. Agora, se você vai conservar o medo, se você acha que é bobeira, se você não quer investir, se você não quer cuidar do seu medo, em qualquer momento tudo pode paralisar e a sua vida ficar um horror e você chegar numa situação de precisar tomar remédios que vão controlar o seu medo e vão controlar também a sua espontaneidade. Aí você está numa realidade, eu diria, humanamente pobre. E então não é bom que isso aconteça. Portanto, se você é uma pessoa que busca sabedoria, crescimento, procure ajuda. Aqui embaixo tem os meus contatos. Eu sou Josafá Moraes, sou terapeuta, constelador familiar e eu já ajudei inúmeras pessoas a vencerem as dificuldades. É tão interessante quando a gente constela, a gente olha e vê o que está atuando no nosso medo e a gente adquire uma postura renovada para vencer o medo, uma postura adulta, grande, forte, capaz. É assim que acontece a vida. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aqui,
por favor, e ative o sininho para receber as notificações. O medo é o impeditivo que às vezes surge para que a gente possa encontrar nossa força. Quem vence o medo tem um certificado de força e tem história para contar. Portanto, vença o seu medo e inaugure uma vida cada vez mais livre. Avante!